administrações democratas de Minneapolis e do Minnesota aumentam a pressão para que o ICE deixe o Estado após a morte de mais um civil. Donald Trump ameaça impor uma tarifa de 100% sobre as importações oriundas do Canadá se Ottawa fizer um acordo comercial com a China. Nevão nos Estados Unidos perturba viagens e causa cortes de energia. Centenas de milhares de residências ficaram sem eletricidade. Macron tenta acelerar proibição de acesso a redes sociais por menores de 15 anos. Quer medida em vigor em setembro, no início do ano letivo. Um homem foi morto a tiro pela Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos em Minneapolis este sábado, o que aumentou as tensões já existentes na cidade. A vítima, identificada como Alex Pretty, era um cidadão norte-americano morador em Minneapolis com 37 anos. Esta morte causou uma nova onda de protestos. As administrações democratas da cidade e do Estado querem que o ICE, a Polícia Federal de Controle da Imigração, saia de Minneapolis e do Minnesota. Right now we are focused on getting ICE out of this state. And of course we will use every lever that we have. But I do remind people that Donald Trump runs the White House. And sadly, because to date we have not seen the Republican members of Congress standing up, he also seems to run the Congress. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos diz que os agentes dispararam tiros defensivos depois de um homem com uma arma se ter aproximado e resistido às tentativas de o desarmar. Os vídeos feitos por transeuntes mostram Pretty segurando um telefone sem um sinal claro de ter uma arma. O governador do Minnesota, Tim Walz, diz que não tem confiança nas autoridades federais e que o Estado irá conduzir a investigação sobre o tiroteio. É a segunda morte de um civil às mãos do ICE em poucas semanas. O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou aplicar uma tarifa de 100% sobre as importações oriundas do Canadá se Ottawa avançar com um novo acordo comercial com a China. Numa publicação nas redes sociais, Trump acusou o vizinho do norte de querer tornar-se um porto de desembarque para os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. O Canadá negociou recentemente uma redução das tarifas com Pequim sobre os veículos elétricos importados do mercado chinês e sobre os produtos agrícolas que exporta para a China. Uma medida que Trump inicialmente elogiou, mas que agora diz poder colocar em risco os interesses norte-americanos. Em Davos, o primeiro-ministro canadiano Mark Carney afirmou que o Canadá pode ser um exemplo de que o mundo não tem de se curvar às tendências autocráticas numa crítica a Donald Trump. Um antagonismo que faz renascer preocupações sobre uma ruptura mais profunda entre os Estados Unidos e o parceiro comercial mais próximo de Washington, com milhares de milhões de dólares de comércio transfronteiriço em jogo todos os dias. O mau tempo que atinge os Estados Unidos está a deixar o sul do país normalmente mais quente, com temperaturas negativas. Os nevões causaram constrangimentos nos transportes e interrupções no fornecimento de energia. Pelo menos 800 mil casas ficaram sem eletricidade na manhã de domingo no sul e sudeste. Tennessee, Texas, Mississippi e Louisiana são os estados mais afetados. A tempestade faz-se sentir desde as montanhas rochosas, no sul, até à costa atlântica, na Nova Inglaterra, com chuva, neve e granizo. No domingo, áreas com mais de 200 milhões de cidadãos estavam sob algum tipo de alerta meteorológico. Nos 2 dias anteriores, houve uma corrida aos alimentos e outros produtos essenciais, o que esvaziou prateleiras em alguns supermercados. Pelo menos 10 mil voos foram cancelados no fim de semana e 7 mil sofreram atrasos. O autarca de Nova Iorque, Zoran Mamdani, pediu à população que evite viagens desnecessárias devido ao risco elevado de acidentes. O presidente de França, Emmanuel Macron, quer acelerar o processo que visa proibir os menores de 15 anos de acederem às redes sociais a partir de setembro. Macron afirmou também que os telemóveis serão proibidos nas escolas secundárias. O líder do Eliseu sublinhou que as emoções das crianças e adolescentes franceses não estão à venda nem podem ser manipuladas, nem pelas plataformas americanas, nem pelos algoritmos chineses. Segundo o órgão de fiscalização da saúde em França, 1 em cada 2 adolescentes passa entre 2 e 5 horas por dia no smartphone.
Além disso, cerca de 90% dos franceses, entre os 12 e os 17 anos, usam smartphones diariamente para aceder à internet. Recentemente, o governo britânico anunciou que vai considerar a proibição do uso de redes sociais por adolescentes. A Austrália já aplicou essa medida aos menores de 16 anos. Há vários meses, o Observatório Troodos, em Chipre, oferece uma porta de entrada única para o universo. Tornou-se um centro de investigação científica, de educação e informação pública sobre astronomia. O edifício, com uma arquitetura única, foi construído na região montanhosa de Pitsilia, na comunidade de Agridia, no distrito de Limassol. Já atrai escolas e turistas de todo o mundo por ser o único observatório do país aberto ao público todos os dias. Σε υψόμετρο 1.250 μέτρων, μέσα στο γεωπάρκο Τρόοδους, βρίσκεται το πιο σύγχρονο αστεροσκοπείο της Κύπρου. Εγκαινιάστηκε μόλις το περασμένο καλοκαίρι και ήδη στους πρώτους 6 μήνες της λειτουργίας του το έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 10.000 πολίτες. A obra custou 1,77 milhões de euros. Foi financiada pela União Europeia com a ajuda de fundos nacionais de Chipre e da Grécia. Οι επισκέπτες όταν έρχονται εδώ την ημέρα μπορούν να δουν την δραστηριότητα του ήλιου, την έκθεση του Hubble, την ταινία, μπορούν να δουν πώς λειτουργεί το αστεροσκοπείο, τους ξεναγούμε και στο μεγάλο του τηλεσκόπιο που είναι για νυχτερινή παρατήρηση και τους εξηγούμε τι έρευνα μπορεί να κάνουμε και γενικώς προσπαθούμε να τους μοιήσουμε για να εξερευνήσουν τη θέση μας στο σύμπαν. O Observatório Troodos dispõe de equipamento astronómico de última geração. Há 2 telescópios, um robótico operado de forma automática e outro usado para observar o Sol. No exterior foi criada uma área para observação das estrelas. Εδώ βλέπουμε το μεγαλύτερο ηλιακό τηλεσκόπιο που υπάρχει στην Κύπρο. Είναι εξειδικευμένο τηλεσκόπιο για ηλιακή παρατήρηση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τη δραστηριότητα του ήλιου, τις εκρήξεις και τις ηλιακές κοιλίδες. Υπάρχει φίλτρο υδρογόνου α, το οποίο περιορίζει το φως στο κόκκινο φάσμα και έτσι είναι απόλυτα ασφαλής η παρατήρηση. O telescópio refletor de 20 polegadas, que se move roboticamente, está situado na parte superior do edifício. O uso de espelhos torna-o mais concentrado do que o habitual. A cúpula está configurada para girar 360 graus e movimentar-se de acordo com o ponto para o qual o telescópio está apontado. O aparelho está ligado a um computador e os cientistas podem usá-lo a partir de casa. Durante o último eclipse solar total, o observatório transmitiu imagens para a NASA e o trabalho com a Agência Espacial Europeia é ainda mais estreito. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέσω του προγράμματος ESA Cares έχει χρηματοδοτήσει τη δημιουργία της ταινίας Troodos Rising to the Stars, που είναι ταινία πώς αναδύθηκε το Τρόδος και Κύπρος γενικότερα από τα βάθη της θάλασσας. Έχει να κάνει με την προσέλευση ξένων επιστήμων και ομιλητών για το αστεροσκοπείο, με αστροβραδιές και με πολλούς διαγωνισμούς για τα σχολεία. O Observatório tem como objetivo reforçar a investigação científica e promover Chipre como um destino líder para o astroturismo. Javier Cercas, dos mais conceituados escritores espanhóis da atualidade, é o vencedor da edição deste ano do Prémio Europeu do Livro, também chamado Prémio Jacques Delors, pelo romance O Louco de Deus no Fim do Mundo. O livro narra uma das últimas viagens do Papa Francisco. Bueno, es que en realidad todo el libro surge primero de una oportunidad que me da el Vaticano de acompañar al Papa, de abrirme las puertas, de hablar con quien yo quisiese, y por otro lado, de una necesidad. Hay una oportunidad y una necesidad. La necesidad es personal. Cuando a mí me hacen esta propuesta, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento del libro se dice, de hecho, que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Y cuando mi padre murió, mi madre decía que iba a verlo después de la muerte. De manera que este libro, de algún modo, es como todos mis libros, como todas las novelas que me importan a mí, empezando por El Quijote, es a su modo un thriller, una novela policial. Solo que en el corazón de esta novela policial, el enigma, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Perguntamos a Cercas qual o legado de Francisco, tendo em vista a visita do Papa Leão XIV a Espanha, programada para junho. León todavía es pronto, quizá, porque es un hombre muy prudente.
está claro. El camino es el mismo, pero las formas son distintas. El León es un misionero. Hay algo muy singular en León, que es un misionero y a la vez un hombre que conoce la curia. Esto es una combinación, porque estaba en la curia, estaba en un puesto de mucho poder, elegía a los obispos, ni más ni menos, es un poder enorme. Es un hombre cuya idea de la Iglesia es la misma o muy parecida a la de Francisco, pero las formas son mucho más tradicionales, son mucho más clásicas, son mucho menos disruptivas. Francisco fue un papa enormemente disruptivo, enormemente perturbador dentro de la Iglesia. Esta é a segunda vez que Javier Cercas recebe o prémio Jacques Delors. Em 2016 foi galardoado pelo romance O Impostor. O alpinista norte-americano Alex Honnold escalou o edifício Taipei 101, o maior arranha-céus de Taiwan, com 508 metros, sem cordas ou equipamentos de proteção. Honnold levou cerca de 1h30 para chegar ao topo do 11º edifício mais alto do mundo. A subida foi transmitida em direto pela Netflix. O norte-americano de 40 anos é também conhecido por ter escalado sem apoio a montanha de El Capitan de 910 metros, na Califórnia. A subida ao Taipei 101 foi um feito que gerou entusiasmo, mas também preocupação pelas implicações éticas associadas a uma escalada tão arriscada com transmissão ao vivo.